É em relação à visão do bebê. Até 1 ano, a visão deles ainda não está completamente desenvolvida, ou seja, você expor a criança aquele tanto de luzes e cores pode fazer muito, muito mal, até desenvolver problemas no olho, como por exemplo miopia, porque é muito estímulo, gente. A visão não tá formada. A televisão é luz artificial. Fora a questão que prejudica o sono, prejudica até o próprio desenvolvimento do bebê. Porque a gente vai estar limitando eles a um mundo que não existe. E quanto mais estímulo a gente dá na televisão, menos interessante fica o mundo real. Porque as cores na televisão são mais vivas, o tempo inteiro com estímulo. E você passa a viciar o seu bebê num mundo que não existe. Então ele vai perdendo cada vez mais o interesse por potes de cozinha, pelos brinquedos dele, por explorar as coisas do dia a dia. E aí vai chegar uma hora que ele só vai querer ficar sentado na frente da televisão, porque o mundo não vai ser mais atrativo. Aí você fala, ai, que exagero, porque eu só deixo um pouquinho. Mas se você não consegue entreter um bebê de 10 meses, quem dirá um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, você vai cada vez mais deixando a criança na frente da televisão, porque os desafios vão sendo maiores. Cada vez a gente vai ter a tendência de deixar um pouquinho mais pra gente fazer as nossas coisas. E não é o certo, a gente tem que acostumar desde o começo o bebê a brincar com as coisinhas dele, a se interessar por coisas reais. Essa aqui é a continuação, né, daquela pergunta que essa seguidora mandou. Gente, eu não quero que vocês fiquem bravas comigo, mas se vocês não estão conseguindo entreter o seu bebê de 10 meses, gente, imagine quando for maior. Não é assim, sabe? Almoça com o bebê no colo, no cadeirão. Primeiro que a refeição tem que ser feita toda a família junta. Já começa por aí o erro, que não é pra mãe e pai comer separado de criança. Gente, é difícil? É, mas é assim. É hoje que começam os ensinamentos de bebezinho, porque quando for adolescente não adianta reclamar que quer comer no quarto, que quer comer 2 horas da tarde, que só quer ficar jogando videogame, sendo que quando tinha 10, 11 meses você deixava assistir televisão. Tudo que a gente faz hoje, a gente vai colher amanhã. Tudo, tudo, tudo. A gente vê que a maior queixa das mães hoje é que não tem relacionamento com filhos adolescentes, sendo que não consegue sentar numa mesa pra comer sossegada. Mas não é pra comer sossegada. Não tem como. Se você tem filho, não adianta você querer comer sossegado, que a gente não vai conseguir. Então, gente, essa questão da televisão é muito séria. Tem gente que pensa que é besteira. Se não for pela questão da vista o suficiente, né, pra provocar uma doença no olho do seu filho, que seja pelo futuro dele, pelas questões emocionais, gente. Porque a televisão vicia em um mundo que não existe. E cada vez menos o seu filho vai querer ficar com você. Cadê a conexão? Cadê a conversa, o diálogo? Eu sei que é difícil, gente. Eu tenho dois filhos aqui, mais uma que tá vindo. Eu sei que tem dia que a gente tá sem saco de conversar, mas a gente tem que respirar fundo. São os nossos filhos, a gente que fez, a gente tem que aguentar. Tá, vai mamar muito na mamãe, porque uma criança mais velha que perde o seu reinado teve 8 anos de reinado, essa criança sozinha, só ela. E de repente chega uma que suga toda a atenção. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto pra gente sempre preparar essa criança mais velha para as coisas ruins que vão acontecer. Mostrar álbum de fotos, olha quando você era pequenininho, nossa, você fazia isso, você chorava tanto, nossa, mas você pegou a maquiagem da mamãe, você estragou toda a maquiagem da mamãe, você acredita que você fez isso? Ah, porque você pegou uma coisa que a mamãe gostava muito, jogou no chão e quebrou. Então, você tem que mostrar para a criança que ele também foi criança, independente da idade. Criança, a partir de 3 anos já entende. De 2 anos, você vai ter 2 bebês em casa. Você vai ter que ter muita paciência. Agora, a partir de 3 anos, esquece. Você consegue muito, muito, muito no diálogo com essa criança. E aí você vai trabalhando exatamente nisso. Porque a menininha de 1 ano... A menina, né? Menina de 1 ano... Gente, não sabe de nada. Agora, o de 9 anos sabe muita coisa. Sabe muita coisa. E, principalmente, quem tem 2 filhos, vocês precisam dar um jeito de ter um momento exclusivo com o mais velho. Então, aqui com o Gabriel, quando a Melissa tá dormindo, sempre na sonequinha da Melissa, a gente senta juntos, ou para jogar um jogo, para pintar alguma coisa, para contar uma história, mas um momento só meu e dele.
Porque ele me teve por 4 anos exclusivo e de repente chegou a furacãozinho e tomou conta da nossa casa, tomou conta da minha vida. E ele, os nossos momentos juntos, cadê? Então a gente precisa dessa questão. Ter os momentos, nem que seja um pouquinho antes de dormir, pede pro pai ou pra avó ficar um pouquinho, uma vez na semana, tenta sair pra tomar um sorvete só com o mais velho. Inclusive, quando eles forem maiores, tá? Não pequenininhos, assim, mas quando forem maiores, quando tiver, tipo, tudo 6, 7, 8, 9, 10 anos, uma coisa muito interessante é tirar um dia da semana pra tentar sair com um filho de cada vez. Ter um momento de ir no shopping só com um, de levar um só no cinema, um pra ir no McDonald's, um de cada vez, para os filhos se sentirem especiais também. Porque, gente, é tão difícil. E o Gabriel, quando a Melissa era bem bebezinha, eu fazia isso, né? Mas ele não aceitava, ele queria levar a irmã junto. Aí eu falava, não filho, vamos só eu e você pra gente tomar um sorvete, deixa a Mel dormindo aí com o papai. Não, mas eu queria levar ela também, porque eu preparei tanto ele na gravidez, tanto de todas as coisas ruins, né, que ela ia fazer, que pra ele eram normais. Então ele não teve aquele baque tão grande, aquele choque tão grande daquele bebezinho que tumultuou. Lógico que ele ainda sente ciúmes, né? Mas é muito raro, porque eu fiz a base dele muito boa, muito boa. Então ele não quer sair sozinho comigo, ele acha que é chato. Mas enfim, uma hora eu acredito que isso vai mudar, né? Quando eles forem maiorzinhos, mas eu tô sempre tentando, né? Agora aqui em casa ele gosta dos nossos momentos. A Melissa dorme, ele, mamãe, agora é o nosso momento juntos? Eu falei, filho, escolhe o que você quer fazer que a gente vai ficar juntinhos agora. Aí quando a Melissa acorda, ele, ai, a Melissa já acordou. Eu falei, nossa, filho, já acordou. Depois a gente vai ter o nosso momento de novo, tá bom? Aí dou um abraço, dou um beijo, daí ele já sai correndo na minha frente. Oi, Mel, você acordou? A gente tava morrendo de saudade de você. Falei, ai, filha, a mamãe tava morrendo de saudade, mas podia ter dormido não um pouquinho. Podia, porque você tá dormindo um pouco demais. Mas enfim, entenderam essa questão? Se você tem ou você pretende ter mais um filho em breve, prepare o seu mais velho. Prepare com todas as coisas ruins, levando e linkando com coisas engraçadas. Ai, porque eu achei muito engraçado quando você quebrou, quando você fez isso. A dica de ouro é essa, tá? Aqui tem outra. Como agir com o marido gritando e falando não o tempo todo para o nosso filho de 1 ano e 3 meses. Gente, essa questão do marido que não concorda com a disciplina positiva, do marido que não apoia, né, a mulher é muito frequente. Muito frequente. Vocês não têm noção tanto de mensagem que eu recebo. Mas meu marido bate, meu marido grita, meu marido isso, meu marido é aquilo. Para vocês terem casado, eu acredito que vocês tenham pelo menos um pouco de diálogo, certo? Você vai precisar conversar com esse marido no momento que ele esteja ok, que você esteja ok. Não adianta você chamar ele para conversar naquele dia que você viu que ele chegou em casa cansado do trabalho. E aí você vai chegar, vai falar assim, a gente pode conversar um pouquinho depois que as crianças tiverem dormido, ou então manda para casa da avó, da tia, de alguém. Tem um momento a sós de vocês. Fala, eu percebi que você tem gritado muito, eu queria saber qual que é o seu objetivo em relação ao nosso filho. Você quer ter um bom relacionamento com ele? Você quer que ele seja seu amigo, que vocês tenham momentos bons, ou você quer que seja um filho distante e que tenha medo de você? É bem provável que ele vai querer que tenha um bom relacionamento com o filho. E aí você fala, eu tenho estudado muito sobre isso e eu queria te convidar a estudar comigo sobre isso, para juntos a gente conseguir fazer uma educação diferenciada, porque gritar desse jeito não vai resolver, bater não vai resolver, e eu tenho me incomodado com o jeito que ele tá olhando pra você, com medo, e eu não quero que ele tenha medo de você, eu quero que ele tenha respeito. Digamos que seu marido fale que nada a ver, que não tá nem aí, que se não apanhar em casa, vai apanhar da polícia, porque tem muito marido que fala isso, né? Prefiro que eu bata do que a polícia bata.
E aí você vai ter que falar pra ele, então tá bom, você vai seguir da sua forma e eu vou seguir da minha, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você observe o meu relacionamento com ele ou com ela e o seu com ele, com ela. Eu quero que você comece a observar a partir de hoje como é que a gente tá indo, os nossos progressos. E se você vê que o seu não tá indo bem, eu tô disposta a te ajudar. Combinado? Combinado. E aí, o que você vai fazer? Você vai se dedicar mais ainda, você vai estudar pra caramba, você vai ver todas as técnicas, você vai anotar e você vai aplicar isso na vida do seu filho. Porque, gente, não tem jeito. O que você plantar, você vai colher. E se você for uma baita de uma mãe super dedicada, você vai colher seus frutos muito rápidos. E aí o seu marido vai, ó, ficar de olho, vai ver que o filho confia mais em você do que nele. Porque quando o filho faz uma coisa de errado, ele corre pra você e corre dele. Porque ele não tem relacionamento, ele não vai querer brincar, mas com o pai ele vai começar a se aproximar mais de você do que do pai. E aí ele vai perceber que ele tá perdendo o filho ou a filha. É o exemplo que você vai poder fazer. É a melhor forma de literalmente esfregar na cara do marido que ele tá errado e que você tá certa. Se dedique. Se você tem um marido difícil desse jeito, se dedique 2, 3 vezes mais. Você precisa mostrar para ele que ele está errado através das suas atitudes. Não existe nenhuma fórmula mágica para virar a chavinha na cabeça do marido, a não ser o seu próprio exemplo, certo? Deixa eu ver aqui que subiram algumas perguntas para eu não perder. Calma aí. Como adaptar a criança no culto? A minha filha não para quieta. 1 ano e 4 meses. Ana, seguinte. A Melissa também não para quieta. E, infelizmente, se não for na base do chicote, a gente vai precisar ir moldando aos poucos. Porque uma criança de 1 ano e 4 meses não tem noção das coisas. Ela vê aquele espaço, aquele corredor de igreja, ela quer correr. Imagina você num lugar assim, super cheio de energia, você ia querer correr. Então, nesse caso, nessa idade, a gente precisa ficar lá no fundinho, no nosso cantinho, para a criança poder ter um pequeno espaço entre ir e voltar. Não adianta deixar celular, porque a criança vai ficar condicionada na igreja, ela vai assimilar o ambiente da igreja com celular e aí ela vai ter 3, 4, 5 anos, ela vai chegar na igreja e vai querer assistir celular. Não adianta fazer ameaças para uma criança dessa. Não adianta, porque ela não vai entender. Gente, imagina, a Melissa, imagina que ela fica quieta. Porque por conta da pandemia, né, não tá tendo salinhas. Eu, desde que começou isso, eu não fui pra igreja, eu assisto tudo online. Mas pelo que eu conheço a minha filha, ela não ia parar. Não ia. O Gabriel ficava quietinho, super bonzinho. Agora a Melissa, meu Deus, é capaz de ela subir lá no púlpito pra tentar arrancar o microfone da mão do pastor. Mas é isso que vocês têm que entender. Não adianta querer surrealismo de uma criança que ainda não tá pronta neurologicamente. Ah, mas o meu filho tem 2 anos e meio, 3 anos, então já entende o que você fala. Então você vai falar, filho, a gente vai pra igreja, a gente vai ficar um pouquinho lá fora, depois a gente vai entrar, se você quiser ir no banheiro você pede pra mamãe. Mas uma criança não tem capacidade de ficar concentrada, só repara você, nós que somos adultos. Você fica 100% concentrada no culto? Porque eu não fico. Às vezes eu tô ouvindo uma coisa, mas minha cabeça viajou pra outra. Vocês são assim também? Aí eu, nossa, concentra, foco. Isso porque eu sou adulta. Você imagina uma criança que não consegue nem ter pensamento, não consegue nem ter foco, tem um ciricutico no corpo. Não tentem adiantar etapas. Crianças pequenas demais precisam de paciência, precisam explorar o ambiente. E se você vê que não tem jeito mesmo, fica em casa, assiste online, até esperar um pouquinho, mas o ideal é revezar pai e mãe. Eu e meu marido, a gente fazia isso. Cada domingo era um que ficava com a criança lá fora. Então, na época, a gente só tinha o Gabriel, né? Então, ele ficava lá, cuidava, tentava escutar, mas muitas vezes ele não ouvia nada do culto, para eu poder escutar 100% do culto.
E no domingo seguinte era o contrário. Eu ficava com o Gabriel lá fora para ele poder escutar o culto. Isso foi até mais ou menos 2 anos e meio, que foi quando o Gabriel começou a ficar na salinha sozinho. Daí ficou tranquilo. Nós dois ficávamos no culto, tranquilo, e ele ficava lá brincando. Meu filho tem 1 ano e 7 meses e tem alguns episódios de choro em que perde o fôlego. Já aconteceu até de desmaiar por alguns segundos. Como corrigir sabendo que pode acontecer a mesma coisa de novo? Você precisa saber o porquê que ele chorou tanto. É frustração? Infelizmente tem algumas crianças que têm esse problema mesmo, que são tão intensas, tão dramáticas, que elas chegam num nível assim, que 1 ano e 7 meses ela ainda está tentando autorregulação energética, autorregulação corporal. Então ela ainda não sabe controlar a energia que ela joga, ela ainda não sabe controlar o corpo que ela tem. Então, quando você for perceber, se já aconteceu algumas vezes, você tem que falar o que aconteceu, o que foi que eu tirei da mão dele, o que foi que eu falei que não, porque é sempre baseado em frustrações. E aí você tem que se antecipar. Pô, ele tá segurando um negócio que eu tenho certeza que ele vai chorar. Então, ao invés de arrancar primeiro da mão para depois usar a técnica da substituição e da distração, você já vai arrumar uma coisa para trocar, fazer a troca com ele. Olha, filho, o que eu tenho aqui, caramba, que legal. Nossa, deixa eu abrir. Pega isso daqui para você ver. Daí ele vai soltar o negócio e você, ó, guarda. A gente tem que entender que crianças, gente, nessa idade não sabem se controlar. Nós somos o controle deles. Nós temos que nos antecipar de acontecer essas coisas. Então, se você sabe que seu filho se joga, rola no chão, já preveja que isso vai acontecer, porque a gente conhece os nossos filhos. Então, se antecipe e já use a técnica da distração, da substituição antes disso acontecer, certo? Bebê de 1 e 7 meses muito irritado, bate a cabeça, morde, chora sempre que é contrariado. Não sei como corrigir. A mesma coisa que eu falei aqui agora. Malbres, né? Sempre se antecipa. Crianças, adultos, ninguém gosta de ser frustrado. Quando a gente se frustra, muitas vezes, dependendo do tamanho da frustração, a gente também não tem vontade de gritar, de morder, de bater a cabeça. A gente tem vontade de fazer isso, mas a gente tem consciência de que não deve fazer. Mas muitas vezes a gente fala que raiva, que não sei o que, às vezes a gente dá uns gritos também. Então, da mesma forma, se antecipe, evite causar esse pico no seu filho. Sempre faça a transição. Agora, gente, isso que eu tô falando são crianças menores de 2 anos, tá? Agora, para crianças maiores, a gente já tem que começar a trabalhar a frustração e como agir diante dessa frustração. E aí que vai entrar o respirar, o cantinho da calma, o quadro dos sentimentos, de a gente mostrar as outras opções, mas isso para crianças maiores, ok? Gi, meu baby tem 1 ano